Saudações, nação rubro-negra! Olho na nuca, Brasil! Ninguém está surpreso, né? O Flamengo foi lá, passou o cerol mais uma vez em cima do Atlético Paranaense, 3-0, eles vieram com o time reserva, foi pouco, não havia sequer a necessidade de segundo tempo nessa digníssima pelada. Lembrando a você que foi o jogo mais odiado da internet brasileira, especialmente para aqueles torcedores de presidente mafioso, é um oferecimento da Shopee. Lembrando sempre, você pode aqui na descrição encontrar um cupom que vai te dar R$10 de desconto na sua primeira compra na Shopee. E excepcionalmente, já que o meu time está na final da Libertadores, se você quiser ajudar este jovem, não tão jovem assim, este pobre proletário em obras inclusive, a ir a Montevidéu, o Pix está aqui também na descrição. Se a sua empresa quiser patrocinar, estamos aí sempre abertos para propostas comerciais. Olha, vamos falar dessa digníssima pelada? Como eu disse, né, já dei o spoiler aí na abertura, não havia sequer a necessidade de segundo tempo. O Atlético Paranaense já deu como fundo perdido a sua vinda ao Rio de Janeiro. E eu explico, né, as duas equipes estão em finais continentais. Você já sabe, o Flamengo classificou para a final da Libertadores depois de mais uma vitória no meio de semana. E aí na quinta-feira o Atlético passou pelo Peñarol mais uma vez e se garantiu junto com o Red Bull Bragantino, nosso próximo adversário pelo Brasileirão. O Furacão conseguiu a sua classificação para a final da Copa Sul-Americana pela primeira vez em torneios Conmebol. Finais da Libertadores e da Sul-Americana são dominadas pelo mesmo país. O que isso significa? G9. Eu já tinha levantado essa possibilidade. Sim, teremos G9 e basicamente, como são 6 vagas na Copa Sul-Americana, o Brasileirão só não vai levar um time, além dos rebaixados, para competições sul-americanas no ano que vem. Vai o campeão da Copa do Brasil, que pode ser tanto o Flamengo quanto o Atlético Paranaense, o campeão da Libertadores, Flamengo ou Palmeiras, e aí os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, mais ainda o campeão da Sul-Americana, que será Red Bull Bragantino ou Atlético Paranaense. Então 9 mais os 6 que vão para a Sul-Americana, 15. Só mesmo aquele que ficar com a última vaga na primeira divisão não vai para competição nenhuma, é o famoso limbo, vai ficar no sofá assistindo os amiguinhos e só vai jogar a Copa do Brasil no ano que vem. Mas o jogo de hoje em si, né, o Atlético Paranaense veio com uma equipe completamente modificada, como eu disse, deu a fundo perdido a viagem ao Rio de Janeiro, tá trocando de técnico, isso me alegra muito, porque o time que já tem Paulo Autuori como diretor de futebol, diretor técnico, vai lá e me contrata Alberto Valentim, ou seja, continuam sem técnico, na prática é isso, né? Alberto Valentim, que é ídolo do clube, não que seja muito difícil ser ídolo em um time pequeno, né? Mas é isso aí. E muito me alegra ver Alberto Valentim, o Flamengo que já o demitiu, se eu não me engano, do Vasco, num jogo do Carioca. Eu estava lá, inclusive, fui um dos primeiros a cravar a demissão pelo clima que se avizinhava naquele jogo. E o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense ainda mais 3 vezes. Essa foi a primeira vez que eles se enfrentaram, porque um dos jogos atrasados do Flamengo é justamente contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Esse jogo vai ser no dia 2 de novembro, com um horário ali modificado para as 4 da tarde, no feriado de finados. Esse jogo vai ser, acredito eu que, na TV aberta, justamente porque foi um pedido da TV. Vale lembrar, o Atlético Paranaense, o Rebeldão, não está no Premier, né? Então nenhum jogo passa no pay-per-view, eles só passam ou na TV aberta ou quando a Globo, por mera liberalidade, coloca lá no seu site, o ge.globo, né? Eles não passam no Sport TV, muito menos, até porque é time da Turner, né? Então eles ou passam na Turner, que está saindo, né? O Atlético Paranaense vai ficar aí sem exibidora de jogos na TV fechada no ano que vem, né? E vamos ver se a postura do presidente, né? E mentalmente eu estou tocando nesse momento o tema da família Soprano, tá? O presidente, o qual eu não vou fazer piadinhas, até porque ainda estamos no Outubro Rosa. Quando chegarmos ao Novembro Azul, aí eu posso fazer aquela piadinha com o presidente, praticamente o ditador, né? O rei supremo, o comandante do Atlético Paranaense, que peidou na farofa pra mim. Mas vamos lá. Vou ser repetitivo aqui mais uma vez. O time do Atlético Paranaense entrou completamente desmotivado no jogo de hoje. O Flamengo aos 4 minutos já abriu o placar com Everton Ribeiro, com muita velocidade,
Isso eu gostei de ver no time. Alguns jogadores não foram bem, o próprio Arrascaeta, não sei se ele estava ali meio de freio de mão puxado, porque tem a data FIFA, né? Serão 3 jogos pelas seleções. Mais uma vez a data FIFA mutilando o futebol brasileiro, o futebol do Flamengo, né? É crime ter dinheiro para colocar os melhores atletas, porque eles são chamados para a seleção e eles desfalcam as equipes constantemente. E dessa vez a CBF teve a cara de pau de quebrar suas próprias promessas e não vai adiar jogos para poder o campeonato não terminar lá em março de 2025. Então a CBF resolveu manter os jogos, ou seja, eu falei para vocês que o Flamengo vai enfrentar o Red Bull Bragantino na quarta-feira às 8h30 da noite e vai enfrentar já bem desfalcado, né? Vai ter aí o Isla servindo a seleção do Chile, o Arrascaeta servindo a seleção do Uruguai, os jogadores que servem a seleção brasileira, todos esses estão fora. Inclusive, Isla foi um dos que levou o cartão amarelo hoje justamente para zerar, né? Como os jogos não serão adiados, ele vai aí cumprir a suspensão enquanto está lá servindo a sua seleção. Pelo menos nisso, esse não adiamento foi útil. Mas é muito ruim para o campeonato, né? Para o calendário, a CBF que monta esse calendário dantesco, né? Mais uma vez, são os clubes os penalizados. E aí não adianta o torcedor ficar puto com o time. Tem que ficar puto com a CBF. Mas também não pode ser com a seleção brasileira. A gente tem que separar muito bem, porque os dirigentes que estão lá na CBF, eles mexem com o futebol brasileiro, mas a seleção em si não tem que ser penalizada. O torcedor tem que saber separar a seleção brasileira da entidade que, infelizmente, é quem marca os jogos da seleção brasileira, escolhe local e data e prejudica bastante os clubes até por conta do deslocamento. Essa data FIFA especial, ela vai ser disputada ali na região do norte brasileiro, porque o Brasil vai jogar um jogo atrasado contra a Colômbia, tem um jogo contra a Venezuela, ou é o da Venezuela o atrasado, agora me falha a memória, eu acho que é o da Venezuela que é o jogo atrasado, e aí tem jogo contra a Colômbia, Venezuela, que é tudo ali, são 2 jogos fora de casa, e o jogo que o Brasil vai fazer em casa é contra Uruguai. O Brasil, inclusive, vai encarar o Arrascaeta, que pode ser o jogo da classificação do Brasil à Copa do Mundo. Esse jogo vai ser em Manaus, porque é tudo ali na mesma região, voos mais curtos. Mas para chegar lá, são voos enormes, né? de 3, 4 horas, dependendo da onde o jogador está vindo. E por conta das restrições lá, quarentena, aquela coisa toda da Anvisa, menos jogadores do futebol inglês estão sendo chamados, e aí os clubes brasileiros entram de bunda nessa festa de você já sabe o que, né? Mas então, para resumir, 45 minutos de muito bom futebol do Flamengo, depois veio aquele garbage time, né? Depois do gol do Everton Ribeiro veio o gol do Bruno Henrique, e no último lance do primeiro tempo, Andréas Pereira tá jogando demais, inclusive foi eleito o craque do jogo. Andréas Pereira foi lá e deu números finais da partida ainda no primeiro tempo. Se fosse como na NBA, no futsal também dá pra fazer, no vôlei também, mas se fosse como na NBA, no futebol americano, dava pra fazer um garbage time, né? Tira todo mundo de campo, bota só aquela galera do terrão, só o jogador do sub-20. O Atlético Paranaense mais ou menos fez isso com as 5 substituições. E aí, ninguém queria mais jogo. O Atlético até teve algum lampejo de bom futebol quando ainda estava 1-0, ou quando estava 2-0 também. Um pênalti que foi anulado por conta de impedimento na origem da jogada. Mas, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Momentaneamente, o Flamengo está na 2ª posição do campeonato. Deve perder essa 2ª posição daqui a pouco, quando o Palmeiras jogar contra o Juventude. Imagina-se que o Palmeiras vai passar a rola no Juventude e vai tomar de volta a 2ª posição. Bem positivo que nessa rodada o Bragantino, nosso próximo adversário, e o Fortaleza, que é o adversário do final de semana, o Bragantino empatou com o Corinthians e o Fortaleza tomou uma chinelada em casa, 3-0 para o Atlético Goianiense. Para o campeonato, o campeonato brasileiro está bem difícil. Olha, eu acho bem difícil do Flamengo brigar por conta dos desfalques e porque o Atlético Mineiro já está ali com uma vantagem muito considerável. O Flamengo vai ter que suar sangue e leite para conseguir o tricampeonato consecutivo, que é algo muito difícil no futebol brasileiro. No mais, é isso, meus queridos. Nos veremos na próxima quarta-feira, um pouquinho mais cedo, como eu disse, 8h30, o jogo contra o Bragantino. Vai passar apenas na TV fechada, né? Só no Premiere. E
Quanto ao Atlético Paranaense, a gente tem mais alguns encontros ainda, quem sabe até numa Recopa Sul-Americana. Um beijo a todos, beijo nas crianças e até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau!